Eu chamei ela aqui, ela não viu, acho que ela não olhou, mas era para falar sobre o sorteio. A gente tem um sorteio de uma... Depois. Tá bom, ela vai falar depois. Alô, alô. Bom, pessoal, como eu estava falando, excelente a palestra do Johnny. Eu queria agradecer de novo o Johnny. Obrigado, Johnny. Foi excelente as informações. E eu queria chamar de novo ao palco o professor Marcos Monteiro. Ainda bem que eu consegui colocar uma pessoa do meu time aqui, né? Porque eu sou peixe fora d'água aqui. Obrigado, professor Marcos, pela presença. Vamos lá. Então, vamos começar a falar da viga isostática. Não, obrigado. Não, o assunto é um pouquinho diferente. Mas, como o Johnny já falou tudo que eu queria, eu concordo totalmente. Não tem muita coisa para falar. Mas é isso. Realmente, eu acho que o Johnny abordou os pontos principais, Johnny, e essa é a realidade que a gente encontra. Como eu falei, eu não era da gestão pública e é um desafio, né, a gente sair da nossa empresa, né, da iniciativa privada, chegar na gestão pública e encontrar uma realidade e amarras, né, e situações totalmente diferentes do que a gente vê. E a ideia aqui, mais do que passar para vocês os problemas, eu falo que na secretaria a gente começa o dia assim, com 10 coisas para resolver, e termina o dia com 20. Não resolveu aquelas 10. E tem mais 20, né? E eu falo, gente, que imaginação. É um mundo totalmente diferente. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu me acerto aqui. Então, toda a nossa história aqui começa, né, com o fluxo do que a gente imagina que seria a contratação da obra até a gente chegar na finalização dessa obra. Então, lá, né, num órgão público, se define a necessidade, especificamente na CIURB, pode ser necessidades específicas da secretaria, e no caso da secretaria a gente fala das obras de drenagem, né, de águas pluviais, de conduzir elas para a sua destinação correta, e as grandes obras de infraestrutura, obras de arte, viários e assim por diante. Ou necessidade de outras secretarias. Então, a gente tem também, por exemplo, obras de educação. Hoje a gente está realizando mais de 3 bilhões de intervenções na área de educação, que vai reforma, novas escolas e assim por diante. A partir daí, a necessidade de desenvolvimento de um projeto funcional, que, em geral, é desenvolvido dentro da própria secretaria, pode ser contratado, mas a gente estaria acrescentando mais uma etapa de licitação. Então, em geral, nós temos uma equipe, e aquilo que o Johnny falou, né, da dificuldade que as prefeituras têm na formação de equipes e na manutenção desse pessoal. Nós, na Prefeitura de São Paulo, temos essa dificuldade. O último concurso terminou a validade há 2 anos, conseguimos chamar algumas pessoas, mas muito aquém da necessidade da secretaria. A licitação, a partir do projeto funcional, a licitação dos projetos, o desenvolvimento do projeto básico, do projeto executivo, até chegar na licitação e, efetivamente, na execução da obra. Eu vou listar, porque o que eu gostaria de passar para vocês, mais do que as dificuldades, e daí as causas de paralisação de obras públicas são diversas, como eu falei, a imaginação é grande, né? Mas eu queria passar um pouco para vocês as principais, mas principalmente o que a gente tem feito no sentido de retomar essas obras e de evitar que a gente tenha novas paralisações de obra. Então, alguns fatores são devidos à própria dinâmica da gestão pública. Então, a questão de recursos, né? Então, ou o gestor da prefeitura fez um planejamento inadequado dos desembolsos daquela obra, ou, de repente, aconteceu alguma coisa, alguma alteração econômica. O país entrou em crise, veio a Covid. Então, tudo isso pode causar desequilíbrios, né, no caixa das prefeituras, o que causa uma paralisação das obras. Mudanças de prioridade da gestão ou mudança de gestão. Então,
Então, por algum motivo, como eu falei, por exemplo, a Covid, você teve que redirecionar recursos para a área de saúde. Ou, na mudança de gestão, o novo gestor, o novo prefeito, ele fala, não, eu vou investir mais na área da habitação, não vou investir tanto na área de infraestrutura, podendo causar paralisações das obras. Outra questão, e principalmente nos municípios menores, a questão de financiamentos, né, de você contrair um financiamento, em geral, município menor, os investimentos vêm de financiamentos do governo federal e estadual, e, eventualmente, esses recursos de financiamento minguam e a obra no município fica parada por conta disso. A alteração de interesse público, né, e, por algum motivo, aquela obra se detectou, estava muito no início, se detectou, por exemplo, foi mudança de gestão, mas ali a gente tem, na Juscelino Kubitschek, contenções enterradas do que era para ser um bulevar ali, um túnel, e essas contenções estão até hoje enterradas. Quer dizer, se mudou a prioridade, falou, não, essa obra não vai em frente. E demandas judiciais. Eu vou mostrar, por exemplo, 2 casos aqui para vocês, em que a justiça pegou e falou, não, essas obras, uma é obra, a outra não tinha iniciado, mas essas obras aqui têm problemas ou tem demandas da população para que não sejam executadas, ou de grupos para que não sejam executadas, e assim a obra não vai em frente. Com relação a projetos e obras, alguns pontos o Johnny citou aqui, né? Então, a dificuldade na contratação e desenvolvimento de projetos, impossibilitando a contratação de financiamento. Em geral, sempre que uma obra vai ser financiada, se exige o projeto, né? Então, você tem que ter o projeto, o município tem que oferecer o projeto, e um projeto consistente para obter financiamento, e daí a grande dificuldade das prefeituras, em especial, né, prefeituras menores, que não têm um corpo técnico, não desenvolvem projetos, e a hora que aparece o financiamento, ela não tem projeto a oferecer. E daí a realidade que o Johnny mostrou. Sai fazendo projeto de qualquer jeito, faz lá um croquis, e isso tudo vai refletir depois no andamento da obra. Diretrizes inadequadas para o desenvolvimento do projeto ou projeto mal desenvolvidos. Então, aquela história, né? O projeto nasce errado, né? A diretriz errada, e a hora que vai fazer a obra, você não consegue aplicar aquele projeto, trazendo mudança de planilha, mudança de local de obra e todos os transtornos aditivos ao contrato e todos os transtornos que advêm de um projeto mal elaborado. Outro ponto importante que o Johnny também citou, né, é você desenvolver o projeto, mas esquecer das questões ambientais, das questões de interferências com concessionárias. Aqui em São Paulo a gente tem interferência para tudo quanto é lado, e das questões de desapropriação e remoção de pessoas. Se a gente não trata isso desde o início do processo, a gente pegou muito caso na secretaria assim, que a obra tinha sido contratada, mas a questão ambiental não estava resolvida ainda, tinha problema de remoção, desapropriação, e daí você não consegue dar início à obra, questões de interferência com o Sabesp, com o Enel, com o CETEP, e assim por diante, com o Transpetro, e daí só tem que resolver esses problemas antes de iniciar a obra ou antes de entrar naquele determinado trecho, o que pode causar paralisação. E alterações significativas entre o projeto básico licitado e o projeto executivo desenvolvido dentro da obra. Então, tem muita licitação, e eu diria que a maioria, e daí eu vou colocar para vocês o meu entendimento, por que é feito assim, em que você licita com o projeto básico e licita a obra com o projeto executivo dentro da obra. E esse projetista do projeto executivo não é o mesmo do projeto básico. E daí muda local, muda processo construtivo, muda um monte de fatores, e a planilha já não tem mais aderência com a licitação. E daí o melhor a fazer nesses casos, é o que a gente está fazendo nessa gestão, é rescindir os contratos. A gente pegou muito contrato de 2011, 2012, né, que até hoje não tinham sido dadas continuidades, porque
as empreiteiras lá no início da gestão, não, olha, mudou o local tal, e eu preciso de 30%, 35% de aditivo para seguir com a obra. E a decisão nossa, depois de insistir, revejam as contas, vejam se consegue colocar dentro do contrato, não conseguiram, a decisão foi pela rescisão. E nas situações de obra, aditivos superiores aos previstos na licitação, na legislação, que é isso que eu estou falando, né, de você ultrapassar os 25% de aditivo. Infelizmente, existe uma cultura do pessoal mergulhar o preço na licitação e depois de uma semana vem na secretaria, isso acontece até hoje, propondo uma nova solução, mudar processo executivo, que vai ficar bem melhor, que vai ser bem mais rápido, só vai ter que dar um aditivo de 24,8%. E daí nossa resposta tem sido, não vai rolar. Porque imagina você começar uma obra com aditivo de 24,8%. Então não existe isso, isso a gente tem tentado conscientizar que as coisas mudaram, os órgãos de controle estão muito mais ativos, então não adianta a gente querer permanecer com a mesma cultura. Isso é coisa que a gente não tem permitido, né, essas mudanças, porque o que a gente coloca é, por que vocês não apontaram essa necessidade durante a licitação? Por que depois de uma semana vocês chegam com essa proposta? Então, realmente, a gente tem fugido dessas situações, mas, ainda assim, durante a obra, principalmente quando a gente fala nas questões de terra, movimento de terra, transporte de terra, é o ponto mais sensível, né, da obra, porque, em geral, as diferenças que a gente tem na superestrutura, nos acabamentos, elas são mais facilmente quantificáveis. Agora, o que acontece lá embaixo no terreno, e movimento de terra, questão de empolamento, aonde você vai descartar essa terra, são itens mais, não subjetivos, mas de assertividade, que a gente não consegue ter tanto, e daí surgem essas questões dos aditivos. Às vezes, e daí a importância da gente fazer, durante a licitação, uma boa qualificação dos fornecedores, tanto sobre o aspecto financeiro, de saúde financeira da empresa, quanto de capacidade técnica de dar andamento aos projetos. Tem vários casos na secretaria em que a empresa teve problemas ou financeiros ou realmente não conseguir levar os serviços adiante por incapacidade técnica e a paralisação da obra. E são esses dois, eu já falei dos dois juntos, da financeira e da técnica. Então, quando a gente entrou, né, começou na gestão, e conhecendo, vamos lembrar que a gestão começou em 2021, e estávamos em pandemia, né? Então foi muito interessante, porque a gente chegou lá nos prédios para uma nova gestão, apesar de ser uma continuidade, né? Era a gestão Bruno Covas, continuou a gestão Bruno Covas lá no início, mas nós estávamos em pandemia, todo mundo em home office. Então, vocês imaginam a dificuldade, né, de você caminhar tanto na CIURB quanto na SP Obras com essa situação sem ter o contato direto com as pessoas. Por outro lado, a gente teve a oportunidade, né, de estudar bem a fundo esse panorama geral da situação das obras e algumas obras paradas e estudar o que a gente poderia fazer. Porque uma das orientações do prefeito, tanto do Bruno quanto do prefeito Ricardo Nunes, vamos retomar todas as obras. Não queremos obra parada, porque a obra parada é a obra mais cara. Segundo, contratos parados. Vamos ver os que são viáveis e vamos dar andamento. O que não for viável, vamos rescindir. E vamos nos preparar, né, fazer projetos para atender não só essa gestão, mas a gente ter aí um banco de projetos para as próximas gestões, independente de quem seja. E uma das coisas que é importante, né, para começar a realizar esse planejamento, que é importante a gente entender, e isso é uma coisa que a gente fala na universidade, mas, às vezes, no dia a dia, a gente esquece. É da importância da gente separar as decisões técnicas de engenharia, de projeto, do que a obra.
Cada um tem as suas funções, as suas atribuições, e dos princípios importantes é que projeto não se mistura com obra. Então, por princípio, né, na nossa gestão, nós não queremos, né, desenvolver projetos dentro da obra. Então, projeto ele tem que buscar a melhor solução técnica. A obra, evidentemente, vai buscar maximizar os seus resultados, e é justo que seja assim. E a gestão tem uma necessidade diferente desses dois. Quer dizer, a gestão, as pessoas que estão na gestão, elas têm 4 anos para realizar. E isso é assim. E a gente sabe que obras de grande porte é difícil você conseguir realizar em 4 anos. Então, essa é o grande problema, é o grande choque que a gente tem entre esses 3 entes, né? Quer dizer, a gestão está procurando eu quero botar a obra na rua, né? Eu quero, evidentemente, reduzir custo para que aquele investimento que eu tenho eu consiga otimizar. Mas o fator tempo é muito importante. Então, essa busca, né, na gestão, no final, para aquele gestor, e daí não estou falando da nossa gestão específica, mas de qualquer gestão, eu quero colocar a placa. Quero botar a placa lá no lugar da obra. Muitas vezes se pensa, se vai sair ou não é outra história, mas eu quero colocar a placa. Então, vocês vão ver em alguns momentos que eu boto aqui a questão da placa de obra, né, porque isso é um ponto importante para o gestor público, mas o que a gente tem colocado e tem recebido o apoio do prefeito, prefeito, nós mais do que preocupados em colocar a placa na obra, nós queremos inaugurar essa obra, né? Se não nessa gestão, na próxima. Sem dúvida. É lógico, e daí você me dá um gancho que eu não posso perder, que é assim, muitas vezes perguntam para a gente, como que vocês garantem? Vocês fizeram todo o planejamento, tal, principalmente quando a gente apresenta as ações de planejamento. Vocês fizeram todo um planejamento. Como vocês garantem que isso vai ser continuado numa próxima gestão? Então, o primeiro ponto que é importante é assim, quando a gente faz um planejamento e os técnicos compram essa ideia e entendem que essa ideia, ou essa solução, ou esse encaminhamento que você está dando, efetivamente é o melhor para a cidade, eles compram essa ideia e, provavelmente, numa próxima gestão, eles vão defender essas ideias, né? E vão falar, olha, está tudo caminhando bem na direção correta, o que nós queremos é seguir nesse caminho. E isso tem muita força, né? Às vezes a gente discute o poder dos técnicos dentro da gestão. É esse pessoal realmente que defende a visão da população. São pessoas que eu passo, eles permanecem. Então, se a gente consegue convencer as pessoas de que aquele é um bom direcionamento e é o melhor da cidade, elas efetivamente compram e a gente tem tido essa felicidade com os nossos técnicos. O segundo ponto, evidentemente, é que se você permanece com uma gestão na mesma linha, provavelmente, né, você vai dar continuidade. Se muda a gestão, o novo prefeito que chega, ele vai ter as prioridades dele. Daí a gente não consegue garantir, né, essa continuidade nas coisas. O recado está dado, então. Então, eu estava falando da questão do inaugurar placa, é diferente inaugurar obra, né? Quer dizer, nós não podemos ter obras paradas, as obras paradas custam muito, é custo de canteiro, custo de administração indireta, né? Então, a obra parada custa caro. E essa questão, né, de você, durante a licitação, você ter alguns vícios de preços muito baixos, uma má qualificação, é horrível para aquele que quer trabalhar direito, né, para o bom empreiteiro. E é isso que a gente tem procurado, valorizar os bons empreiteiros, os que têm uma boa capacidade financeira, os que têm uma boa capacidade técnica, para que a gente não tenha essa descontinuidade das obras. Qual que é o mundo ideal, né? Onde aquilo que a gente aprende na escola e que entende que seria um mundo ideal? Seria a gente fazer aquele fluxo que eu mostrei para vocês de uma forma contínua, né?
Então, vocês estão vendo licitação de projetos, 4 meses, projeto executivo, 12 meses, licitação de obra. Então, estou falando de desenvolver o projeto executivo com uma única empresa, 12 meses, uma obra genérica, uma obra média. Licitação de obra, outros 4 meses, execução de obra, mais 24 meses, e a gente está falando em 44 meses, e daí você põe prazos recursais, põe prazo de início de gestão, que ainda você não tem as coisas muito bem definidas, a gente vai ver que esses 44 meses é muito pouco para uma gestão. Colocando isso numa linha de tempo, o que a gente está falando é isso. Colocar a placa de obra após 20 meses e, após 44 meses, entregar a obra, mas a hora que o gestor público vê isso, fala, eu não vou entregar, porque vai dar problema na licitação, tenho 2 licitações, vai dar algum problema durante o processo, vai atrasar alguma coisa, e eu não vou entregar. Então, quando você fala em projeto executivo para o gestor público, para o gestor público, ele já arrepia, que fala, não dá para fazer projeto executivo. Põe o projeto executivo lá dentro da obra para a gente ganhar tempo. E o que acontece, né, na hora que a gente faz isso? Que coloca o projeto dentro da obra. Então, vamos fazer uma outra linha de tempo. Licitação do projeto básico, e daí muito gestor... Agora a lei fala que pregão não pode ser para serviço técnico, né, mas vamos colocar um processo de licitação mais rápido para correr, de projeto, 3 meses. Desenvolver projeto básico, outros 3 meses. Daí eu já faço a licitação dentro da licitação de obra, a licitação do projeto executivo dentro da licitação de obra, outros 4 meses. Isso dá 10 meses, então, em 10 meses, eu estou colocando a placa na obra. Daí, desenvolvimento de projeto executivo, 9 meses, obra, 24 meses. Só que eu estou falando que eu vou começar a obra depois de 4 meses de colocar a placa na obra, porque, como eu estou desenvolvendo o projeto junto com a obra, o projeto já vai me dar elementos para iniciar a obra, enquanto o restante do projeto está caminhando. E isso daria 38 meses. Quais os problemas que surgem desse processo, né, de desenvolvimento? Primeiro, projeto básico sem definições necessárias. Então, às vezes, os projetos básicos mal desenvolvidos pela pressa, por exemplo, terem sido contratados de uma forma não adequada ou pelo menor preço, que nem o Johnny falou. Quando isso pode ocorrer, mas às vezes a gente sofre, né, absurdos maiores. Eu já tive projetista que chegou para a gente falou, olha, o conteúdo do teu projeto básico está insuficiente, e ele virou e falou, não, tá bom assim. Porque depois, lá dentro da obra, eu arrumo. Então, são vícios que a gente tem no nosso processo de desenvolvimento, de que, joga qualquer coisa no projeto básico, depois lá na obra a gente resolve com o as-built, com acompanhamento técnico de obra, e isso a gente não pode permitir. Ou o projeto executivo sendo desenvolvido... Obrigado. Projeto executivo sendo desenvolvido por outro projetista, mudando totalmente o conceito do básico licitado. Mudança de escopo, né, dos projetos. Isso vai causar replanilhamentos, vai causar aditivos, pode causar questionamentos dos órgãos de controle, de Ministério Público, de TCM, e daí o risco aumenta muito. Quer dizer, a gente está tirando tempo, mas aumentando muito o risco. Então, seria essa segunda, não sei se dá para ver, essa segunda situação, né? Os 3 meses da licitação, depois 3 meses de desenvolvimento do básico, 4 meses de licitação, o projeto executivo em 12 meses, mas, após 4 meses, eu começo a obra, em 38 meses, quer dizer, ganharia 6 meses com relação a outra solução, que seria mais segura, mas com muito mais riscos, comprometendo muito os tempos de entrega na obra e a possibilidade da obra ser paralisada. Bom, olhando essa situação, a gente se sentia na obrigação de oferecer para a gestão
Uma alternativa em que a gente atendesse, né, esses tempos que a gestão entende como melhores, que ele consiga entregar a obra, mas que a gente reduza esses riscos de desenvolvimento de projeto, desenvolvimento da obra, sem paralisação. Uma das coisas que a gente propôs, então, dentro do fluxo de SURB, e hoje a gente tem um núcleo que faz esse trabalho, é introduzir lá no início do processo uma área de planejamento. Tá? E daí eu vou falar um pouquinho mais dela para vocês. E daí, a hora que eu coloco esse planejamento antes daquele projeto funcional, ou antes da concepção do projeto, eu já preparo as demais fases de uma forma muito mais eficiente. Entre o planejamento e a execução, a gente tem reuniões de início de projeto com as diretrizes e a gente assina esse procedimento operacional padrão, estabelecendo os critérios de desenvolvimento de projeto para assegurar que os conteúdos de projeto vão atender às necessidades da prefeitura. Após a concepção, a gente tem uma aprovação dessa concepção, e vamos lembrar que é sempre o mesmo projetista, né? E depois de finalizado o básico, nós vamos abrir duas frentes. Uma frente de contratação, de licitação de obra, e uma frente de continuidade do projeto executivo com o mesmo projetista. Vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouquinho, como fica esse fluxo. Esse núcleo de planejamento, que tem funcionado muito bem, tem por objetivo desenvolver esses estudos iniciais de projeto, que estão em implantação pela Secretaria e pela SP Obras, que é uma empresa indireta que está pendurada na Secretaria, que faz o gerenciamento das obras do município. E o que esse planejamento faz? Estuda a implantação, traçado geométrico, verifica as interferências com concessionárias, analisa o impacto ambiental e já começa a dar andamento ao licenciamento ambiental. Em geral, a gente faz uma contratação em separado, não deixa para a obra contratar licenciamento ambiental, então já define qual o tipo de licenciamento, se é um EIA-RIMA, se é um EVA, e já dá andamento com a na contratação da empresa, na preparação dos relatórios e na aprovação desse licenciamento junto à Secretaria do Verde ou junto à CETESB, avaliação de remoções e desapropriações, e já dá andamento, né, se for o caso de uma DUP, de um decreto de utilidade pública, para daí a gente fazer a desapropriação, ou providência junto à SEAB, para a gente promover remoções. Isso é uma coisa... as condições de aceite dessas pessoas a saírem da área. Então, hoje, na prefeitura, ninguém sai da área de mão abanando, ainda que aquele terreno, ela ocupe de forma irregular. Ou ela recebe uma indenização, ou ela recebe um aluguel social, até que a gente tenha a unidade habitacional para oferecer para essas pessoas. E a definição de interferências com outros órgãos públicos. Então, a proposta que a gente tem seguido, e vejam, vou ser bem sincero com vocês, a gente não consegue fazer isso em 100% das obras, mas esse é o caminho preferencial que a gente tem adotado, é licitar projetos já com projeto executivo, para que o projetista seja o mesmo durante todo o processo. Daí a gente desenvolve o projeto básico com diretrizes bem traçadas lá pelo Departamento de Planejamento e a planilha em 6 meses. Licita a obra com o projeto básico, 4 meses. E consegue ter a placa de obra, em vez dos 10 meses daquele processo que os gestores entendem como mais adequado, em 14 meses. Continua desenvolvendo o projeto executivo, mas temos a obra também em 24 meses, chegando no mesmo tempo de 38 meses, que seria aquele tempo que com o projeto executivo dentro da obra. Então, esses procedimentos permitem a gente ter um projeto básico consolidado, bem feito, com os critérios estabelecidos dentro da Lei de Licitações, a Lei de 14.133. O projeto executivo é continuidade do básico, então não se alteram diretrizes.
E daí, às vezes falam, mas você licitou com básico, daí você vai fazer o executivo, vai dar alguma diferença. Mas o teu básico foi bem desenvolvido. Então, as diferenças de quantitativo devem ser muito pequenas, das ordens de 4% ou 5%, quando o nosso problema é com aditivos muito maiores que esse. E minimização de aditivos e de questionamentos. Então, é o terceiro caso que vocês estão vendo aí. 4 meses de licitação de projetos, desenvolvimento do básico em 6 meses, continuidade com o mesmo projetista do executivo, mas ao terminar do básico, a gente tem os 4 meses de licitação de obra e o desenvolvimento da obra em 24 meses. Vejam que nos 6 meses de executivo, a gente também vai começar a obra antes do término do executivo, porque o projetista já gerou, nesses primeiros 4 meses de executivo, elementos necessários para o início de obra. Então, é dessa forma que as nossas equipes estão orientadas a seguir a maior parte dos processos. Daí, para dar uma dimensão para vocês do que a gente fez durante essa gestão, com relação a contratos antigos, então isso tudo a gente está falando, que eu comentei com vocês, são os processos para novas obras, para novos projetos, só que a gente tinha um passivo bastante grande para ser resolvido. Esses 3 reservatórios. Reservatório Paraguaiéguas é aquele em frente ao Tribunal de Contas do município, ali na Rubem Berta. Reservatório Freitas, na Zona Sul, e o reservatório Machados, lá na Zona Leste, na Avenida Aricanduva. Esses 3 reservatórios mudaram de lugar. Quer dizer, o projeto básico era num local, projeto executivo dentro da obra, a obra, ao iniciar, não, tem desapropriação, eu não vou conseguir fazer, ou tem algum outro problema no terreno, e a obra desenvolveu o projeto executivo em locais diferentes. E quando a gente chegou nessa gestão, aquele problema que eu falei com vocês, olha, está tudo pronto, os projetos estão prontos, mas a gente precisa de um aditivo de 36%. Esquece. Eu disse, não, é 34%, estuda mais um pouco, 32%, e não se chegou numa situação que desse para a gente seguir. Então, esses contratos foram rescindidos durante o ano passado, ou estão sendo rescindidos, e nós estamos fazendo novas licitações. Paraguaiéguas, Freitas e Machado, os 3 devem abrir, ser publicada a licitação nesse mês. Outros contratos, nesse caso, não eram obras em andamento, mas eram contratos paralisados por falta de recursos. Então, nós retomamos, esse caso nós conseguimos retomar, conversamos com as empresas, e esses contratos antigos, de 13, 14, nós conseguimos a orientação, tanto da nossa Procuradoria, quanto da Controladoria, e o entendimento do TCM, que eu precisava de 2 fatores para poder dar continuidade a esses contratos antigos. Primeiro, que se comprove a viabilidade financeira, ou seja, eu pego os valores de contrato, trago para o valor presente, e daí ele incorpora aquele desconto da licitação, comparo esse valor com o valor da tabela atual, com o mesmo desconto. Se eu conseguir comprovar que esse contrato, então, é viável financeiramente, seguir com ele financeiramente viável para o município, vantajoso para o município, é um dos fatores para seguir. Segunda coisa é a empresa abrir mão de qualquer reequilíbrio financeiro. Não estamos falando de reajuste. O reajuste é previsto no contrato. Estamos falando de reequilíbrio financeiro, não, mas o cimento subiu mais do que a média da inflação, o aço, tal, então ele tem que abrir mão desses reequilíbrios financeiros. Nesse caso, viu o Garcia chegando aí. Tudo bem, Garcia? O Garcia foi meu adjunto até o início do ano passado e foi um dos grandes batalhadores para conseguir viabilizar essas 37 creches, que a gente chama de SEI. 19 delas já foram entregues, 11 estão em andamento e 5 tem algum problema lá de desapropriação de terreno, tal, que está sendo resolvido para a gente dar continuidade. Não falei das UPAs também. Também pegamos essas sim.
UPAs que estavam com a estrutura executada, mas que tinham parado, né? Algumas delas estavam em andamento, outras a gente retomou, mas as 6 foram entregues no início de 2022, se não me engano. Outros processos que também estavam parados por falta de recursos financeiros e a gente retomou agora nessa gestão. Túnel Chucri-Zaidan, todos eles, deixa eu ver se é isso mesmo, mas todos eles eram problemas ou financeiros ou de envolvimento das empresas com a Lava Jato. Os 3 primeiros, Túnel Chucri-Zaidan, Radial Leste 1 e Roberto Marinho, já estavam com os contratos rescindidos e nós preparamos novas licitações. O Chucri-Zaidan já começa as obras, agora no início de março, Radial Leste também. E o Roberto Marinho, nós estamos refazendo os estudos para abrir uma nova licitação. Essas 3 obras, dessas 3 grandes obras, vão trazer algum transtorno. Outro dia, então, sempre fica, né? Não vai atrapalhar, lógico que vai atrapalhar, traz transtorno. Mas o prefeito, outro dia, e isso dá um conforto, né? No outro dia, num evento, virou e falou, olha, eu tenho que ter a coragem de andar com essas obras, porque isso vai beneficiar a população. Eu não posso ficar preocupado se o trânsito vai piorar um pouco e a pessoa que está no carro vai reclamar, porque meu compromisso é melhorar a mobilidade das pessoas e não é por causa de uma eleição que eu vou ter que pegar e adiar o início dessas obras. É lógico que obras desse significado estão sendo muito estudadas, a questão da operação viária, de desvios de criação alternativa, para ter o mínimo transtorno possível. Mas são obras que efetivamente vão começar. E o terminal Itaquera é um contrato também, né, um grande terminal lá em Itaquera, que tinha sido iniciado, essa estava parada, as fundações estavam executadas, a gente conseguiu retomar em agosto, setembro do ano passado, e ela está em execução, a primeira fase deve entregar ainda nesse primeiro semestre. Obras de 5 corredores, também contratos parados, que a gente retomou, requalificação de corredores, corredor Itapecerica e Mirim. Esses 2 já estão em obras. O Interlagos de Amador da Bueno da Veiga, a gente deve começar as obras agora em março, e Santo Amaro, a primeira fase, termina agora em abril. É uma obra que tem trazido algum transtorno para o pessoal da região, mas essa requalificação, vocês vão ver quem costumava passar pela Santo Amaro e via aquela avenida, as lojas fechadas, uma avenida bastante deteriorada, as calçadas vão aumentar, nova iluminação urbana, os ônibus vão ter pontos de ultrapassagem para não ficar aquela fila de ônibus, então uma requalificação bastante importante para a cidade. Com relação a obras que ficaram paradas judicialmente, nós tínhamos a ponte Pirituba-Lapa, estava parada judicialmente. A justificativa era EIA-RIMA, porque as consultas públicas indicaram, né, a importância de se fazer alças de acesso, essas alças foram incorporadas ao projeto, e depois o Ministério Público entrou dizendo, mas o EIA-RIMA não previa alça, mas o EIA-RIMA é feito para uma região e não apenas para a obra, né? E agora, eu acho que há uns 4 meses, o desembargador deu razão para a prefeitura e nós pudemos retomar essa obra já está andando. E na semana passada tivemos uma boa notícia com um reservatório importante para a cidade, que chama Verde Abegoária, que é ali no Beco do Batman, que alaga demais, mas essa também o Ministério Público entrou por demanda de uma associação ali da região. Quer dizer, os moradores querem a obra, mas começou a se questionar se a árvore se ia ser reposta ou não. Então, a prefeitura apresentou todas as justificativas e, na semana passada, em primeira instância, tivemos a sinalização de que podemos seguir com a obra. É isso que vamos fazer, tem recurso ainda, mas a gente já tem autorização de seguir com essa obra importante para a cidade. Estou terminando já, que acabou o meu tempo aqui. Calma, Márcia. Então,
Então, algumas conclusões, só para a gente finalizar. Então, que é essencialmente o desenvolvimento das obras públicas, a gente trabalhar num projeto funcional adequado, verificando efetivamente as necessidades que eu tenho para atender para aquela população, análise de alternativas, me deram mais 1 minuto, está parecendo futebol aqui. Análise das alternativas de implantação e processos executivos. Então, o funcional prevê algumas alternativas para a gente otimizar os trabalhos em obra e os prazos finais. Início de tratamento das interfaces ambiental de desapropriação e com concessionárias. E a elaboração de documentação consistente com as diretrizes de desenvolvimento dos projetos. Aquela história da continuidade, né, de ser o mesmo projetista a tratar de todas as fases de projeto para que a gente não tenha descontinuidade, não perca o objeto da licitação e não tenha que rescindir ou dar outros tratamentos aí na obra ou resolver problemas de aditivo. O Johnny falou da Lei 14.133, que manteve a questão do menor preço, e eu faço mais uma observação. Acho que a gente perdeu uma ótima oportunidade de facilitar ou flexibilizar a contratação de projetos. A gente viu que o quanto os projetos são importantes para que a gente tenha boas obras. A gente está falando em 5%, né, em torno de 5% do valor da obra, mas que impacta os outros 95%. E vocês imaginam uma obra pequena. Eu demoro 4 meses para licitar o projeto, outros 4 meses para licitar a obra. Eu perco 8 meses. E, às vezes, é uma obra pequena que eu vou desenvolver o projeto em 2 meses e vou desenvolver a obra em mais 4 meses. Não tem sentido eu perder 8 meses de licitação para fazer uma obra que, entre projeto e obra, eu vou demorar 6 meses. Acho que a lei tinha que ter instrumentos que facilitassem e flexibilizassem a contratação de projetos, em especial para as menores prefeituras. Distorções que se encontrem, projeto mal desenvolvido, ou contratou o primo ou o sobrinho, isso vai refletir na obra e daí que seja penalizado quem atuou de forma inadequada. Mas eu acho que tem que ser uma briga nossa do setor de engenharia que flexibilize a contratação dos projetos. E a boa notícia, nós hoje, na gestão, seguindo a determinação do prefeito, não temos nenhuma obra parada, pelo menos no âmbito do SHURB, não sei se tem alguma coisa em outra secretaria, mas no âmbito do SHURB, SP Obras, não temos nenhuma obra parada. Estamos dando solução a todos os contratos que estavam paralisados, caminhando com todas as obras que a gente conseguiu viabilizar e fazendo novas licitações e botando para caminhar aquelas que não tiveram viabilidade econômica dentro daqueles critérios que eu falei. Obrigado pela atenção de vocês. E daí o Johnny vai ficar à disposição das perguntas. Eu apresentei, daí o Johnny vai me ajudar na continuidade. Obrigado, gente. Bom dia. Alô, professor Marcos, muito obrigado pela palestra. Isso aqui é para você. Tirar a fotinha. Já tirou? Vamos tirar de novo? Peraí. Como eu tinha falado, né, agradecer a presença da Lígia. A Lígia está por aí, tá? Sim, pode tirar, pode. Então, Lígia, por favor, olha, tive a honra de anunciar a nossa presidente. Falei que ela vinha. Tudo bem? Já tenho aqui, ó. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra receber o secretário Marco Monteiro aqui com a gente mais uma vez, né? O Café da Conexão aqui com a Aline, com o Márcio e todos vocês. Para a gente assim, realmente é um momento de muita alegria trazer todos aqui para o CREA. Eu acho que a maioria talvez não conheça, né? O CREA São Paulo, então vocês tendo essa oportunidade de estar conosco, para a gente é muito gratificante. Eu sou engenheira civil, trabalho com obra também, sempre trabalhei com obra desde que me formei. Então, para a gente, essa conexão, esse contato com vocês é fundamental. E realmente discutir os problemas, ter essa conversa para solucionar os nossos problemas que a gente vem enfrentando hoje no nosso dia a dia é muito importante para a gente que é do ramo. Então, parabéns pela iniciativa, né, de vocês. Parabéns ao CREA também, porque acho que já começou na gestão do presidente Vinícius.
E a gente vai dar continuidade a esses projetos que para a gente é muito importante. Então, obrigada de vocês poderem estar aqui conosco. E obrigada, secretário, por mais uma oportunidade de estar passando seus conhecimentos aqui no CREA São Paulo, tá bom? Gente, vamos aplaudir e a gente vai tirar uma foto nós 4. E aí eu quero fazer o seguinte, a gente vai fazer um combinado. Esse mimo é para você. Quero novamente agradecer por vocês cederem um espaço, serem parceiros. Esse evento ele é muito potente, porque nós temos aqui hoje representantes do SECONS, Serviço Social da Construção Civil, Sintracon, Sindicato dos Trabalhadores. Nós também temos o apoio do Secov, que é o Sindicato das Incorporadoras aqui no estado de São Paulo. Temos aí a parceria do CREA, que é a nossa casa. Temos também o apoio da Prefeitura, querendo ajudar a gente nesses assuntos técnicos, isso é muito importante. Temos muitos empresários, muitas pessoas que constroem todos os dias. E todo esse evento, Lídia, todo esse evento, secretário, é para que nós possamos atingir mais pessoas, com mais conhecimento, e nós tenhamos uma sociedade técnica melhor. Tá? Então, eu quero tirar uma fotinha e aí a gente vai fazer o seguinte combinado. Vamos tirar uma foto todos juntos. Assim, tem que ser jogo rápido. Vocês voltam para o lugar de vocês. A gente se despede do nosso secretário, porque ele tem outro compromisso. E a gente tem uns recadinhos antes do café. É jogo rápido, tá bom? Só que a gente vai tirar essa fotinha, porque eles vão precisar se ausentar e a gente quer tirar com eles. Pode ser? Vem. As opiniões dos nossos convidados são de inteira responsabilidade dos mesmos, e não necessariamente refletem as opiniões da M-Consult Engenharia. A M-Consult Engenharia defende a livre expressão de ideias e procura fomentar o livre debate.